Olá, irmãos queridos. Para quem eu já falei oi, oi de novo. Para quem eu não falei oi, oi. É uma alegria muito grande estar de novo aqui nesse retiro. Como eu sempre digo, é uma delícia, não é? É ou não é? Ninguém acha uma delícia estar aqui? Então fala, por favor, é uma delícia isso. A gente aproveita e aprende português sempre nessas situações. Relembra, né? Eu quero compartilhar com vocês sobre o Evangelho. Mais especificamente, eu quero falar sobre o poder do Evangelho. Antes de eu começar a pregar, eu queria fazer uma pergunta. Eu andei fazendo para alguns aqui, mas eu queria fazer para todos vocês. E queria que você respondesse essa pergunta para alguém perto de você aí do seu lado. Deixa eu me fazer entender. Você se lembra da sua salvação? Você lembra do dia que você foi salvo? Quem lembra? Ótimo. Quem não lembra, por favor, Senhor, dá agora uma revelação de memória em nome de Jesus. Ok, você lembra do que Ele te salvou? Eu andei fazendo uma enquete aqui, e as pessoas que lembram com muita exatidão. Eu perguntei para um irmão, deixa eu perguntar. Marcos, do que Jesus te salvou? Vícios. Ele te arrancou de lá. Quem foi o outro que eu perguntei? Lucas, do que Jesus te salvou? De uma tristeza profunda. Cadê Eduardo? Ô nego, do que Jesus te salvou? Das drogas. Eu queria que você respondesse essa pergunta agora para a pessoa que está ao seu lado. Do que Jesus te salvou? Vai, conversa um pouquinho aí. Eu vou dar um tempo. O que foi? Fala. Vontade de ouvir cada um de vocês contar isso. Bom, agora olha para mim de novo. Quando a gente fala da salvação, é muito claro que nós fomos salvos. E nós éramos alguma coisa antes da salvação. E nós passamos a ser outra depois da salvação. Esse é o poder do Evangelho. Eu gostaria de ler para você, você já sabe o versículo, mas escute com atenção, porque meu desejo aqui hoje não é muito ensinar. O que eu gostaria que acontecesse aqui hoje é que o Espírito Santo nos revelasse o poder do Evangelho. Quero ler para você. Paulo diz em Romanos 1,16, essa aqui é uma carta considerada como o quinto evangelho, é o evangelho destrinchado de maneira poderosa. Nesse capítulo 1 ele faz uma denúncia da situação do homem, mas no versículo 16 ele diz uma coisa poderosa, maravilhosa, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Lá em Coríntios capítulo 1 ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A gente está vivendo numa sociedade diferente da sociedade do Mansur. Estão comigo, irmãos? Estou sentindo um barulhinho aí, se puder agora dar toda a sua atenção, agradeço muito. A sociedade que o Mansur vive é uma sociedade muçulmana. Maior parte das pessoas não tem contato com o Evangelho como a gente tem. Aqui no nosso ambiente, as pessoas têm muito contato com o Evangelho. Ou pelo menos muito contato com conceitos do Evangelho. Com aspectos do cristianismo. Então é muito comum você encontrar pessoas que você pergunta assim: você já ouviu falar de Jesus? A pessoa responde: claro. Você conhece Jesus? Como não? E as pessoas respondem isso, não necessariamente porque passaram por uma experiência de salvação poderosa, mas porque elas entenderam alguns aspectos teóricos do Evangelho, e isso está ali na cabeça dela, no coração dela. Mas a vida que ela tem não é uma vida que revela transformação. Não tem transformação na vida dela porque ela não foi alcançada de fato pelo poder do Evangelho. O nosso desafio então é ter de Deus uma revelação tal
sermos cheios do Espírito Santo e termos clareza do verdadeiro evangelho, para que quando anunciemos o evangelho, seja o evangelho qualificado, vou explicar isso daqui a pouco, seja o verdadeiro evangelho, o evangelho que de fato está na Escritura, para que esse evangelho alcance a pessoa com todo o poder que ele tem. E não seja apenas uma conversa sobre religião. Eu tenho pedido isso ao Senhor. Senhor, me dá graça de quando pregar o evangelho, a pessoa que ouve, não achar que eu estou tendo uma conversa sobre religião, mas que ela saiba do que ou de quem eu estou falando, e isso de fato produz uma transformação na vida dela. Outra situação que a gente vive hoje é uma sociedade muito humanista. Preste muita atenção nisto. Preste atenção não só por causa da palavra que eu estou pregando para você, irmão, mas porque eu gostaria que hoje você tirasse alguns elementos aqui que você pode usar para pregar o evangelho lá fora, ok? Eu quero pregar para vocês de um jeito que eu prego para pessoas lá fora. E assim a gente pode aprender um pouco mais sobre como pregar, tudo bem? Então nós vivemos numa sociedade muito humanista, muito relativista, que diz o seguinte: não é pecado, esse conceito é retrógrado, é assim mesmo. Então, se a pessoa, semana passada eu fui apresentado a um transtorno que eu não conhecia. TOD, alguém já ouviu falar em TOD? Não é o concorrente do Nescau. Transtorno opositor desafiador. Na minha Bíblia isso é Salmo 2. Sabe o que está em Salmo 2? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, todos a uma se juntaram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos de nós seus laços, sacudamos de nós suas algemas. Ou seja, eu não quero controle, não quero ninguém mandando em mim, eu sou TOD. Eu tenho transtorno opositor desafiador. Aí o meninozinho vive reclamando da mãe e do pai, desafiando todo mundo, e ele é doente, não é pecado. Estou exagerando, mas você está me entendendo? Espero que sim. Uma sociedade humanista que exalta tanto o homem que tira dele qualquer responsabilidade por suas ações. Se não há problema, se não há pecado, se o homem não está numa situação tal que ele precisa sair dela, senão ele morre, então como ele vai necessitar de um salvador? Como ele vai querer um salvador se ele não tem de nada para ser salvo? Essa é a estratégia de Satanás, muito forte nos nossos dias. Então tudo que a Bíblia chama, muita coisa que a Bíblia chama de pecado, essa sociedade chama de problema, doença, dificuldade. Então se o cara é um promíscuo, adúltero, coitado, ele tem uma compulsão, vamos dar um remedinho para ele. Então essa sociedade está acreditando numa mentira de que os comportamentos das pessoas são coerentes com o que elas são, e isso não precisa ser mudado. Talvez esse seja o maior engano de Satanás nos nossos dias. Mas o evangelho é poderoso. Toda vez que eu falar que o evangelho é poderoso, eu quero que você diga amém, tá bom? Eu quero que você diga glória a Deus, aleluia, qualquer coisa, mas dá uma resposta, dizendo que você está concordando. Vou falar de novo, mas o evangelho é poderoso. E sabe para que o evangelho é poderoso? Para mudar, para transformar, para tirar as pessoas do lugar onde elas estão e levar para o lugar onde elas deveriam estar. Mas elas não sabem, porque Satanás está fazendo elas acharem que aquilo que elas vivem é o máximo que elas poderiam viver. Veio um rapaz aqui olhar o carro que eu estou vendendo, aí falou assim: deixa eu ir, porque agora eu vou para o carnaval. Aí eu falei: tu tem que ir mesmo? Fica aqui. Aqui tem campo de futebol, tem piscina e tem uma família tão linda para você conhecer. Não, é que está marcado com a galera. Ele está achando que o que ele vai achar no carnaval é melhor do que o que a gente tem aqui. Que horror! Um engano de que aquilo que tem lá tá bom. Quando eu prego o evangelho para os meus alunos, eu costumo dizer o seguinte: sabe por que você acha a feijoada da sua mãe gostosa? É porque você não comeu ainda a feijoada da minha mulher. E eu não estou convidando todo mundo, porque ela já brigou comigo por causa disso.
Pode fazer uma filinha, marcar, não é? 365 dias no ano. Sabe por que a gente acha, não? Sabe por que as pessoas no mundo acham que a vida que elas têm é uma vida legal? É porque elas nunca provaram a vida que Jesus tem para elas. E sabe o que o Evangelho faz? O Evangelho altera esta situação. A minha pergunta principal desta palavra, que eu quero que você anote a pergunta, e eu vou tentar te dar 3 respostas. A pergunta é a seguinte: onde está o poder do Evangelho? Onde está o poder do Evangelho? Com base naquilo que você ouviu do seu irmão aí, você concorda que o Evangelho é poderoso, sim ou não? O Evangelho foi poderoso na sua vida? Sim ou não? Amém. O Evangelho fez você sair daquele curso que você vinha? Sim ou não? Quando eu perguntei isso para Eduardo, ele começou a falar tanta coisa para mim que eu interrompi e falei, ainda bem que você saiu de lá. Porque ele tinha uma lista enorme. Ele falou da família, do ambiente que ele vivia, das coisas que ele fazia. E eu perguntei assim, já pensou se você estivesse lá ainda? Aí ele disse, eu não estaria aqui. Eu amo o Evangelho verdadeiro. Porque ele faz isso, ele transforma pessoas. Qual é a pergunta-chave dessa noite? Dessa tarde e noite? Onde está o poder do Evangelho? Eu quero te dar 3 respostas. Primeira resposta é: o poder do Evangelho está na verdade contida nele. Vou repetir: o poder do Evangelho está na verdade contida nele. Se você tira a verdade, você tira o poder do Evangelho. É interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, que o Evangelho que ele anunciou não foi um Evangelho segundo homens. Então existe como pessoas pregarem algo que elas chamam de Evangelho, mas não é o verdadeiro Evangelho. É alterado por quem conta a tal notícia. Então nós vamos para a Escritura e vamos perceber que quando o Evangelho começou a ser anunciado, e quando ele foi seguido pelos primeiros cristãos, uma frase era a síntese da proclamação do Evangelho. O primeiro a dizer esta frase como síntese da anunciação do Evangelho foi João Batista. Depois o próprio Jesus veio e disse a mesma frase. Depois os discípulos vieram e continuaram dizendo a mesma frase. A frase era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus ou o reino de Deus. Qual é a frase? Todo mundo fala, 1, 2, 3 já. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. O poder do Evangelho está na verdade contida nele. E dentro desse ponto eu quero te lembrar 2 verdades. A verdade sobre Deus é que Deus é bom, e é soberano, e é todo-poderoso, e é o Criador. Sendo Ele o Criador, Ele é o único que tem poder para determinar como as coisas devem ser, como as pessoas devem ser. Toda a autoridade para determinar o certo e errado está na mão unicamente do nosso Deus. Amém ou não? Verdade sobre Deus é que, sendo Ele o Criador e soberano, Ele é o único que tem autoridade para dizer como todas as coisas devem ser. E se o homem se afasta dele para viver do seu próprio jeito, o homem está se rebelando contra Deus, e a única consequência plausível é morte eterna. A verdade sobre Deus logo nos apresenta uma verdade sobre a situação do homem. Quando a gente pregar o Evangelho, por favor, não pregue sobre as nossas rotinas, não pregue sobre nossas doutrinas secundárias. Mas o Evangelho é, antes de tudo, o anúncio de verdades capazes de libertar. E conhecereis a verdade. Se não se conhece a verdade, não se pode ser liberto. Então a verdade que eu quero anunciar antes de qualquer outra é: Deus é soberano Criador, e andar de acordo com a vontade dEle é aquilo para o que o ser humano foi criado. Viver fora da vontade dEle tem como consequência a morte, e não tem jeito. Agora, essa verdade
Por que é importante? Desculpa, eu vou ficar um pouquinho aqui. Por que essa verdade é tão importante? Ela é importante por muitas razões, mas importante nesse momento, porque o ser humano está no relativismo desta época, desta era. Cada um diz o que deve ser. Numa rodinha, um fala, eu acho isso, o outro diz, eu acho aquilo. E na axologia de cada um, Deus acaba sendo ignorado. Mas o único que diz realmente o que é certo, quem é? Fala com boca cheia, quem é? Deus diz. Deus é o eixo de verdade do universo. Deus é o eixo de moral da humanidade. Deus é o eixo que sustenta o universo. Fora dele não há nenhuma ideia verdadeira. Não há nenhuma prática que seja plausível. Fora de Deus não há e não há. Amém, igreja? Essa verdade, então, nos leva à próxima verdade, que é o seguinte: se Deus é soberano criador, e tudo que Ele diz que é, tudo que Ele diz que não é, e eu estou vivendo fora daquilo que Ele diz, eu estou em pecado. Simples assim. E aí vamos à frase do Evangelho que eu citei na estante. A frase que João Batista, Jesus e os discípulos anunciam, fala fortemente sobre essa verdade. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então vamos imaginar que você está pregando para alguém. Primeiro passo dessa pregação é anunciar para essa pessoa quem é Deus. O segundo passo, que é automático quase depois disso, é diante desse Deus, como você acha que você está? Se você fala de um Deus santo, o Espírito Santo vai trabalhando para fazer a pessoa perceber que ela não é como Ele. De um Deus justo, o Espírito Santo trabalha para mostrar a injustiça em que ela vive. E a verdade sobre o homem vai aparecendo diante da aparição revelada de Deus na pregação do verdadeiro Evangelho. E aí o João Batista chega anunciando: arrependei-vos. E as pessoas que criam eram por ele batizadas. E em Lucas capítulo 3, tem uma situação interessante. Depois que ele prega o Evangelho anunciando Jesus, dizendo arrependei-vos, as pessoas chegam para ele e perguntam: o que nós devemos fazer? Escuta isso. João Batista dá 3 respostas. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Aí o soldado pergunta: e nós, o que devemos fazer? Ele vai direto ao ponto a respeito da mentalidade e da prática de um soldado daquela época. Fique alegre com o seu salário e não maltrate as pessoas. Essa semana, você ouviu falar daquela greve de policiais lá no Ceará. Não mudou muito a coisa. Parece que está na mentalidade de um soldado do mundo o reclamar do salário e maltratar as pessoas. João Batista vai falar exatamente daquilo que mostrava para aquela pessoa que ela estava fora do que Deus estabeleceu. E aí ele fala para o publicano, cobrador de impostos, que perguntou: e nós o que devemos fazer? Aí ele fala: não cobre mais do que deve ser cobrado. Porque era parte da mentalidade de um cobrador de impostos pegar o de Roma e depois pegar um pouquinho para si. A palavra arrependei-vos, por favor, preste atenção nisto. Espírito Santo, vem aqui nos revelar isso. Em linguagem muito simples, quando Jesus e os discípulos diziam arrependa-se, ele estava dizendo mude, mude. Eu queria que você falasse consigo mesmo agora, mude. Consigo mesmo, não é para olhar para o lado. Mude. E era uma boa notícia o mude, depois de uma má notícia. Como disse Haroldo hoje de manhã. Só é boa notícia para quem ouviu a má notícia do seu estado, de que está em pecado e se não for salvo, está condenado à morte eterna. Por que era uma boa notícia? A mudança era uma boa notícia. Deixa eu me dirigir aos meus irmãos queridos. Você já viveu determinada prática tão ruim, que te cansou tanto e que você tem vontade de mudar? Já aconteceu com você? Que vontade de mudar nisso. Quantas orações você já fez a Deus assim: Pai, me muda? Eu tenho uma oração que eu gosto muito de fazer, é a seguinte: Pai,
me vence. É uma boa notícia a possibilidade de mudança. Quando você chega à conclusão de que aquela prática, aquele estado não é bom. Se uma pessoa recebe o diagnóstico de câncer, ela tem 10 dias de vida. E no 10º dia, alguém chega para ela e diz: o seu câncer não vai mais te matar. Tem jeito para ele. É uma boa notícia ou não é? É uma boa notícia. É uma excelente notícia. Aliás, nós vivemos essa notícia essa semana. Por favor, quando você pregar o evangelho, diga para as pessoas: você pode mudar. Você precisa mudar. Você não precisa mais fazer o que está fazendo, viver do jeito que está vivendo. Você não precisa mais ser o marido que está sendo, a esposa que está sendo, o filho que está sendo, o pai que está sendo. Você não precisa mais ver o que você está vendo, ouvir o que você está ouvindo. Suas práticas incoerentes com seu Deus precisam mudar. Porque quando você anuncia que a pessoa precisa mudar, ela vai dizer: eu quero mudar, mas eu não sei como mudar. Que delícia. Desculpa, falei errado. Delícia. De vez em quando eu erro. Arrependei-vos é uma verdade contida no evangelho que não pode ser tirada dele. Nós precisamos pregar, anunciar em todo lugar, em toda parte aos homens que se arrependam. Muda, muda e muda. E essa palavra é a palavra metanoia, que fala de mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então eu percebo pela revelação do evangelho verdadeiro que essa minha prática é coerente com a maneira de pensar errada, com a atitude do meu coração errado. Então quando eu percebo isso pela revelação do evangelho, eu quero mudar de atitude, eu não quero mais ser assim. Então eu me preparo para receber o Salvador. Por isso João Batista pregava: arrependei-vos, porque está próximo o Rei. O desgoverno das pessoas, tentando seguir elas mesmas, essa é a grande questão da humanidade. A grande questão da humanidade caída sem Deus é: eu vivo a partir de mim mesmo, eu vivo a partir dos meus gostos, eu vivo a partir das minhas sensações, eu vivo a partir do que eu quero para a minha vida, eu sou o centro. Essa é a grande questão da humanidade. E quando o evangelho anuncia arrependei-vos, ele está dizendo: você não é o centro, não é você que define, Deus é o centro, Ele define. E você, se está fora disso, arrependei-vos, porque Deus está mandando o seu rei se aproximar de você. E quando o rei se aproximar de você, ele vai querer governar a sua vida. Então você não vai mais ser aquela pessoa, não pode mais ser aquela pessoa que resiste ao governo porque quer viver do seu jeito, que resiste ao comando de Deus porque quer viver do seu jeito, resiste à autoridade de Deus porque está feliz em andar segundo o seu próprio coração. Você não pode mais ser assim. O evangelho que é poder de Deus é o evangelho que mostra ao homem a verdade sobre o estado dele e a necessidade de mudança. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 3. Quando Pedro está de novo pregando, depois da primeira grande pregação dele em Atos, ele usa umas expressões que eu quero lembrar aos irmãos. Eu fiquei muito abençoado lendo esse texto. Atos capítulo 3, verso 19. Atos 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e... deixa a Bíblia aberta, tá? Arrependei-vos, pois, e... qual é a segunda palavrinha? Convertei-vos. Para quê? Aleluia. Olha a boa notícia chegando. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam... proclama, igreja, proclama com fogo, vai. Para que seja o quê? Apagado, cancelado o seu pecado. Mas a palavra agora que se segue arrependei-vos é convertei-vos. E o sentido um ajuda o outro. Arrependei-vos é: eu estou em pecado, vivendo independente do que Deus pensa. Preciso mudar. Convertei-vos é: então eu mudo de direção e vou até Ele. E quando chego diante dele, tem o terceiro elemento do evangelho. Vamos continuar o texto. Para que sejam cancelados os seus pecados. 20. A fim de que, da presença do Senhor, aonde o verdadeiro evangelho me coloca. Fala, igreja. Arrependei-vos
e convertei-vos. Admite que tem que mudar, muda de direção, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Quem me ajuda a ligar aqui esse... Agora foi, era só mau contato, obrigado. O evangelho... Vem cá, Lucas. O evangelho faz o seguinte, vem aqui, do lado direito. O evangelho foi pregado para mim e a minha cabeça entrou em crise profunda. E eu cheguei à conclusão de que o jeito que eu estou vivendo está completamente errado e eu estou condenado à morte. Isso é, arrependei-vos. E aí alguém me apresenta um novo jeito de viver em Cristo Jesus. E eu decido, eu quero andar em direção a Deus. Vou sair do curso que eu estava e vou converter-me a Ele. Mas nesse novo momento da minha vida, eu preciso muito da presença do Senhor. Eu preciso muito de um rei que me governe. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você pode me governar, querido Jesus? Então eu estou indo. Mas obrigado, Jesus querido. Obrigado, Jesus querido. Sim, obrigado, Lucas. Você entendeu, não? Arrependimento, conversão. Mas existe uma questão de quem me governa. Porque é assim que o evangelho vai tendo efeito cotidiano e permanente na minha vida. Quando o meu rei, é verdade, aleluia, ele será rei de todas as nações. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Toda língua vai confessar o nome dele como Senhor. Mas agora que ele me alcançou, ele se tornou o meu rei. Aleluia. O verdadeiro evangelho conta para as pessoas a verdade de que não é seguir uma religião que transforma, mas é se submeter ao governo do rei que as transforma e as mantém fiéis até o fim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependimento, conversão, reino, faz você andar na presença do Senhor, tendo os seus pecados cancelados. Amém, igreja? Você sabe, como pregar o evangelho, tem muitas coisas que o Espírito Santo pode te falar na hora, muita forma, e os jovens estão fazendo várias esquetes aqui, porque não tem uma forma só. Mas o que eu quero agora é que você perceba o que não pode ser tirado do evangelho. A verdade do evangelho sobre Deus e sobre o homem não pode ser tirada. Porque se tiramos a verdade do evangelho, então tiramos o poder do evangelho. Eu lembro de uma história, eu estava pregando o evangelho para um homem, vida muito acabada, destruída. Morava numa favela, numa casa complicada, viciado em drogas. Isso na época lá em Salvador ainda. E ele estava vivendo pecaminosamente com uma mulher. E por causa do evangelho, eu disse para ele, você está vivendo fora do que Deus diz que deve ser. Então você tem que largar essa mulher. Um dia ele me chamou para conversar e disse, Tony, estou fora. Estou indo embora. Por quê? Porque vocês aqui são muito duros. Em outros lugares as pessoas não me mandariam largar a minha, eu não sei como era o nome daquilo, amante ou amigada, não sei o que seria aquilo. E quando ele estava falando, eu já amava muito aquele homem, queria muito vê-lo transformado. Eu estava ouvindo aquilo e perguntando a Jesus aqui, faça o quê, fala o quê, faça o quê, fala o quê. Aí na hora que eu perguntei, faça o quê, fala o quê, a palavra que me veio teve muito a ver com a palavra reino. Não vou pregar de reino não, que eu sei que é amanhã. Mas aí eu falei para ele, sabe o que acontece com você, fulano? É que você gosta de se governar, você só faz o que tem vontade, você não admite negar-se a si mesmo e deixar Jesus governar a sua vida. Irmãos, eu não posso jurar, não, que é pecado, mas eu garanto para você que eu tive a sensação que eu ia tomar um soco. E eu fiquei assim, ó, esperando. Jesus, me segura, papai. Borracha no rosto. Quando eu terminei de falar, ele começou a chorar e disse, é verdade! Eu quase não acreditei. O evangelho é poder. Só para terminar a história, ele se arrependeu,
deixou aquele relacionamento, casou e hoje é um obreiro da igreja em Salvador. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Evangelho muda, evangelho converte, evangelho transforma. E o evangelho não faz isso só no dia da salvação, ele continua fazendo. Cada vez que você ouve mais sobre Cristo, que é o cerne do evangelho, mais você vai percebendo a necessidade de mudança, e o Espírito vai produzindo isso, e isso é maravilhoso, porque o propósito de Deus é que sejamos semelhantes a Ele. Quero declarar que não cabe na igreja nenhuma síndrome de Gabriela. Sabe qual é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso é o curso do mundo. Nasce em pecado, morre em pecado. Mas quem é salvo, muda. Você pode repetir essa frase, por favor? Quem é salvo, muda. O que já mudou em você? Estou pregando o evangelho. Se você não mudou, você ainda não conheceu o evangelho. Mas eu te convido hoje a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu estou falando sério. Não, a gente não muda tudo de vez. De glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas não dá para imaginar uma pessoa que foi alcançada pelo evangelho e não mudou em nada. Entendeu o que eu estou falando? Aquilo que o Senhor te falou, aquele Jesus que te apareceu naquela verdade, te transformou. Se você nunca tinha visto Jesus como marido, você até podia ser um mau marido, mas quando Jesus foi revelado a você como marido que Ele é, como noivo que Ele é, Ele te ensinou e você mudou. O evangelho é poder de Deus para salvar, para tirar de uma realidade e colocar em outra realidade. Senhor Jesus vem sobre nós e produz muitas mudanças mais. Amém? Quem está precisando de mais mudança? Nós somos o povo do evangelho. Então as mudanças acontecem aqui. Nós não somos o povo perfeito, mas nós somos o povo que está sendo aperfeiçoado até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Porque o evangelho transforma, o evangelho muda, o evangelho converte, o evangelho altera o curso natural das coisas. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Uma pergunta muito joia para você fazer quando prega o evangelho é: quem governa você? Eu estava pregando para um Uber outro dia. Desculpa eu dar risada, mas tem umas situações engraçadas, né? E eu estava tentando falar de Jesus para ele, parecia que ele tinha muito conhecimento religioso, né? E eu falei: olha, o senhor precisa entregar sua vida a Jesus. Não, eu sei esse negócio de religião, hein? Mas eu odeio essas pessoas que vêm para mim e ficam falando o que eu tenho que fazer. Você entendeu para quem que ele estava falando, né? Aí eu falei para ele: é complicado mesmo, um monte de gente tentando mexer na vida da gente, né? Mas quem é que governa a sua vida? Ah, eu mesmo. Aí eu parei de pregar o evangelho para ele. Aí eu falei: ah, é? Eu terminei assim antes de sair. Mas se Jesus não governa a sua vida, o senhor não está bem. E as pessoas se gabam da sua tolice, né? Ah, eu me governo. O duro é na igreja alguém viver assim. Quem governa a sua vida? Eu mesmo. Não. E na igreja tem uma versão gospel dessa coisa. Quem governa a sua vida? Aí a pessoa responde assim: é Deus. Ninguém mais. Mas tem uma mensagem subliminar aí, né? Não me toque, não mexa comigo, não me corrija, não me ensine, não faça nada comigo, porque minha comunicação é direta com Deus. Tem um amigo meu que chama isso de síndrome de pescoço, mas não é o assunto de hoje. O fato é que o evangelho transforma, muda, converte. Amém? Aleluia. Segunda verdade, eu não sei dizer qual a mais poderosa, mas para mim essa é a mais importante. O poder do evangelho está naquele a quem o evangelho conduz. Dá para repetir esta frase? O poder do evangelho está naquele a quem o evangelho conduz. Então o poder do evangelho está na pessoa de Jesus. Agora eu quero te contar uma história da preparação dessa mensagem aqui. Está comigo ainda não? O jantar hoje vai atrasar, só vai até às 10, então eu vou pregar bastante. Brincadeira, estou brincando. Está comigo, não está? Estava meditando nessa palavra já há algum tempo. E eu resolvi fazer uma pesquisa.
A minha pesquisa era o seguinte: eu quero descobrir na Bíblia como é que a palavra de Deus qualifica o evangelho. Já que existe como o evangelho ser alterado, Paulo chama de outro evangelho lá em Gálatas. Eu quero saber então o evangelho verdadeiro, como ele é qualificado na Bíblia. O que é qualificar? Você chega no açougue e você fala assim: ô açougueiro, me dá uma carne. Ele vai te dar o quê? Nada, vai ficar olhando para você com cara de paisagem, esperando você dizer qual é a carne. Tem muito evangelho sendo pregado por aí, mas nós vamos sair daqui esses dias pregando um evangelho qualificado. Aí eu vou mostrar para você na Escritura como é que a Bíblia qualifica o evangelho. Eu estou muito empolgado com as respostas que eu encontrei. Eu espero que você fique também. Posso falar? Eu quero que você ouça e deixe isso ter vida em você. Ouça com fé, amém? Ouça com fé. Por 5 vezes, o evangelho é o evangelho de Deus. Você lembra? Evangelho de Deus é a boa notícia de Deus contada aos homens. Por 7 vezes, o evangelho é o evangelho do reino de Deus. A boa notícia de que alguém governando resolve. Outra vez, esse é maravilhoso. É o evangelho da glória de Deus. Aleluia. Por 2 vezes, o evangelho da paz. Em outro lugar, o evangelho da graça de Deus. Em outro lugar, o evangelho da vossa salvação. Em outro lugar, olha esse. Não, gente, esse é muito perfeitamente qualificado. O evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por 2 vezes, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, a principal qualificação do evangelho, porque todas as outras eu vou te mostrar que derivam desta. 12 vezes. O maior número de vezes em que o evangelho é qualificado na Bíblia aparece como evangelho de Cristo. Porque Cristo é o cerne do evangelho. Então, anunciar o evangelho é anunciar uma pessoa. E olhe comigo como todas essas expressões, de alguma maneira, voltam-se para Jesus. Por exemplo, o evangelho de Deus. Mas a boa notícia de Deus foi proclamada. E a boa notícia de Deus, quando foi proclamada, foi a pessoa de Cristo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então a boa notícia de Deus aos homens é: Jesus Cristo vai à terra. Jesus Cristo veio à terra. Jesus Cristo andou entre os homens. Jesus Cristo não cometeu pecado nenhum. Jesus Cristo fez coisas maravilhosas sobre a terra. Jesus Cristo morreu pelos homens. Jesus Cristo ressuscitou pelos homens. E Jesus Cristo é Senhor sobre todos os homens. E Jesus Cristo vai voltar para os homens. Esse é o evangelho de Deus. Jesus Cristo é a proclamação que saiu da boca de Deus e virou carne e habitou entre nós. Todo o evangelho volta-se para Cristo, porque Cristo é a boa notícia. Às vezes eu pergunto para alguém assim, principalmente entre os jovens: ô nego, você pregou o evangelho para fulano? Aí ele responde: eu convido, mas ele não quer ir. Por favor, eu não fiz esta pergunta. Eu pergunto: fulano, Beltrano é convertido? Aí ele responde: ele vai em tal lugar. Eu não fiz essa pergunta. Parece que nós estamos um pouco confundidos com essa sociedade cristianizada e nos falta a convicção, a revelação de que o evangelho é o encontro com Cristo que transforma a vida das pessoas, quer elas frequentem ou não frequentem qualquer religião. Todas as pessoas precisam ouvir o evangelho de Cristo. Aliás, se você quiser pregar o evangelho para mim, eu te ouço com alegria, porque talvez eu precise de algo mais do evangelho. Agora é evidente
Que nós precisamos pregar o evangelho para pessoas não alcançadas pelo evangelho, pessoas que não foram transformadas pelo Senhor em igreja. E quando pregamos o evangelho, não é para pregar um jeito de ser igreja, não é para pregar uma agenda para a pessoa, mas é para pregar quem é Jesus Cristo. Esse é o evangelho de Deus. Se você quiser, depois eu passo os textos para você. E aí o próprio Deus envia Jesus para ser rei, e aí a Bíblia fala do evangelho do reino de Deus. E quem é o rei do reino? Jesus. De novo a expressão remete a Jesus Cristo. Agora a expressão é evangelho da glória de Deus. Mas quem é a exata imagem de Deus? Segundo Hebreus capítulo 1, Jesus é a exata imagem de Deus. E aí eu vou para as expressões mais diretamente ligadas a Cristo e falo o evangelho do nosso Senhor. E aí ele está qualificando quem Jesus se torna para quem creu do evangelho. Senhor, Kyrios, dono absoluto. E aí ele fala a descrição que eu acho mais linda de todas, o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Antes era o evangelho da glória de Deus, nesse texto é o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque sim, essa é a proclamação de Deus aos homens. Quem olha para Jesus vê a glória do Pai. Interessante, quando você fala de Deus para as pessoas, elas nem te rejeitam muito. Mas se você fala de Jesus, ou ela te rejeita, ou ela recebe. Porque Jesus qualifica o evangelho que você crê. E eu quero que você perceba que em todas as expressões que eu encontrei na Escritura, de alguma forma, Cristo está no centro dessa expressão. Evangelho da vossa salvação, mas essa salvação foi operada por Jesus na cruz. Foi Ele, é Ele o autor da nossa. Amém? Eu sonho com um dia em que cada vez que você ouvir o nome de Jesus, você vai celebrar com muita alegria. Seu coração vai acelerar. Você vai dar glória a Deus, aleluia. Eu sonho com um dia onde Jesus não será mais um personagem da história, pelo menos para a sua igreja. Eu sonho com um dia que quando você ouvir qualquer palavra que centraliza Jesus, você vai celebrar, seu coração vai arder. Porque essa é a vocação da igreja. A vocação da igreja é exaltar Jesus em todos os dias dela na terra. A igreja não existe para ter suas vontades atendidas, ela existe para atender a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ela existe para falar dele, para lembrar ele. A razão de ser da igreja é Jesus Cristo. E quando a gente prega o evangelho, a gente precisa então pregar a pessoa de Jesus Cristo. Veja, o evangelho da vossa salvação é o evangelho da graça. Sim, o homem perdidaço, sem nenhuma chance de salvação por si mesmo, agora encontra um favor imerecido. É o evangelho que anuncia: você merece morrer, mas Deus te deu pela graça a oportunidade de viver outra vez. Aleluia. E isso por causa da cruz de Cristo. Porque foi Jesus quem assumiu o nosso lugar na morte, para nós assumirmos o lugar dele na cruz e na ressurreição e no trono. Você ouviu o que eu falei? Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, em Cristo Jesus. Cadê você e a sua história em Marcos? Dos vícios para o trono onde Jesus se assenta? E você, minha irmã Vera, onde você estava? Do espiritismo, do engano. Aleluia! Você estava lá achando que tinha que ter um monte de reencarnação, um monte de vida, e você mesmo tinha que dar um jeito na sua história. Aí Jesus apareceu para você e disse: filhinha, a minha morte resolveu todas as suas. É o evangelho da graça que nos tirou de onde nada mais nos tiraria. Ninguém nos tiraria de lá. Em Magali, onde você estava? Na depressão, na condenação, no ódio, na mágoa. Ele nos arrancou de lá. Esse é o evangelho da graça de Deus. Ele me tirou do império das trevas. E quando eu leio esse texto, eu não consigo ver que isso é uma tirada leve. Porque o império das trevas onde eu estava, eu lembro da minha salvação. Eu era uma criança de 8 anos, mentirosa, promíscua,
que os pais achavam que estava tudo bem, mas na verdade eu era um podrezinho. E eu lembro quando alguém me anunciou o evangelho, eu lembro a convicção que eu tive, que eu precisava de alguém, porque eu não sairia dali sozinho. Ele nos transportou do império das trevas, e Ele nos levou para o reino do Filho do seu amor. Foi um braço forte, foi um braço poderoso. Esse é o poder do evangelho. Igreja, acorda, igreja. Então, quando você pregar o evangelho para alguém, não olhe para aquela pessoa e diz: esse é difícil. Não, esse aí eu nem vou pregar porque é espírito. Não, esse eu não vou pregar porque é TJ. Eu prego até para evangélico. Às vezes são os mais difíceis. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tinha um aluno evangélico, Clésio. Desculpa, eu vou contar as minhas histórias. Aí o menino foi fazer prova, Clésio, botou a Bíblia na mesa. Não estudava, não fazia tarefa, era terrível, desobediente, respondão. Aí bota a Bíblia na mesa no dia da prova. Evangélico. Eu não devia pregar para o evangélico? O evangelho não cria uma bonita maquiagem nas pessoas. O evangelho não faz o que as redes sociais fazem. Cria um conceito da pessoa para os outros verem. O evangelho mostra a verdade do caos e depois a verdade onde Jesus coloca a gente. O evangelho é transformador, irmãos. E eu queria que você se lembrasse disso. Eu quero que esse poder se renove dentro de nós, para a gente pregar o evangelho crendo no que a gente está falando. E quando você encontrar uma prostituta, pregue que Jesus pode purificá-la. E quando você encontrar um alcoólatra, pregue que Jesus pode libertá-lo do vício. E quando encontrar um mentiroso, diga a verdade, que a mentira leva ele para o inferno. E diga a outra verdade, que Jesus pode libertar ele da mentira. O evangelho da graça de Deus é o evangelho que age naquilo que não é possível ao homem fazer. Não há merecimento, mas existe graça. O evangelho da graça precisa ser pregado, amém? O evangelho da graça. Aí o final é o evangelho da paz. Quem é a nossa paz? Quem foi que disse: deixe-vos a minha paz vos dou? Quem disse? Jesus. Então, em todas as expressões que eu encontrei na Escritura, todas elas nos remetem a Jesus Cristo. O evangelho é poderoso por causa da pessoa para quem ele leva aquele que ouve e crê. Seguir o evangelho é seguir Jesus Cristo, ficar fascinado com ele, ficar impressionado com ele, ficar desejando ele. Se uma pessoa fez uma decisão para mudar de uma religião para outra, que pena, ela não vai ser transformada. Mas se a decisão dela foi: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e eu estou disposto a perder tudo que tenho, então ela será transformada por ele. O evangelho é a boa notícia de que Jesus veio e vai voltar. E ele está dando um prazo. Ele está dando um tempo para que preguemos o evangelho. E ele conta com a gente. Fale dele. Fale da pessoa de Cristo. Fale dele, fale dele. Conte sobre o efeito dele na sua vida. Fale de Jesus. Falar o evangelho é falar de Jesus Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Espírito Santo, revela-nos isto. Revela-nos o evangelho de Cristo. A boa notícia de que Cristo veio. Aleluia. Aleluia. Igreja, como anda seu amor por Jesus? Como anda sua vontade de ver algo novo dele, conhecer algo mais sobre ele? Igreja, eu quero orar por você antes. Eu não terminei a palavra não, eu não vou terminar agora. Eu não vou mentir para você, eu só quero orar por você antes de continuar a palavra. Me permita, Senhor, em teu nome, eu te peço que o Senhor avive no coração dos meus irmãos e no meu esse apreço, essa paixão, esse ardor pela pessoa de Jesus Cristo. Aviva, Senhor, o nosso amor por Jesus, que nos faça viver o evangelho que Ele é e pregar o evangelho que Ele é. Apóstolo Paulo, em diversos momentos na minha pesquisa, quando eu estava procurando sobre o evangelho, eu encontrei Paulo dizendo assim: o meu evangelho. Diga, meu evangelho.
Paulo diz o meu evangelho, ele diz o nosso evangelho. E ele insiste nisso, são várias vezes que ele fala meu evangelho. Sabe por que ele está falando meu evangelho? Porque um dia o evangelho apareceu na frente dele, quando ele estava no caminho, lembra? De Damasco. Mas aí o evangelho entrou dentro dele, desculpa a redundância, é proposital. O evangelho saiu de diante dele e passou a estar dentro dele. Então quando agora o evangelho estava dentro dele, o evangelho constituía ele. Então quando ele pregava, ele dizia o meu evangelho. Nós precisamos que o evangelho de Cristo se torne o nosso evangelho. Porque aí é o único evangelho que vai sair da nossa boca. É o único evangelho que vai exalar da nossa vida. É o único evangelho quando ele se torna meu. Quando ele se torna o nosso evangelho, hein, Vera? Eu acho lindo Paulo indo pregar para o rei Agripa. Um homem que não tinha muita referência de como compreender o que Paulo estava pregando. E ele, enfim, ele diz a história dele. Eu estava indo perseguir os cristãos. Eu estava indo no caminho de Damasco. E ele me apareceu. Aleluia. Que tal você contar para as pessoas o dia em que ele te apareceu? Seja rei, seja servente, seja pobre, seja rico, seja colega, seja professor de faculdade, seja vizinho, conte para ele o que aconteceu na sua vida no dia em que ele apareceu para você. Isso é contar o seu evangelho, a sua boa notícia. Eu gosto de quando o cego diz: só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Só sei de uma coisa, eu era mentiroso e agora eu amo a verdade. E não tem nada a ver comigo. Foi ele quem fez isso. Eu era desobediente, mas agora eu obedeço, porque ele me faz obediente. O evangelho que eu ouvi me transformou e se tornou o meu evangelho. Você pode dizer isso? Fale com a boca cheia: o meu evangelho. Ah, Senhor, nos ensina isso, Espírito Santo. Terceira e última resposta: o poder do evangelho está no Espírito que age por meio dele. Repete: o poder do evangelho está no Espírito que age por meio dele. Quem é esse Espírito? Fala: o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Irmãos queridos, quando Jesus mandou os discípulos pregar o evangelho, ele disse: eu estarei convosco. E ele também disse: olha, quando vocês forem pregar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos. E se alguma coisa mortífera alcançar vocês, não vai causar dano nenhum. Por quê? Porque quando você está no evangelho, quando você prega o evangelho, o Espírito Santo acompanha essa mensagem do evangelho. E aí está o poder do evangelho, a verdade anunciada, Jesus demonstrado. O Espírito Santo pega tudo isso e produz efeitos. Efeitos, diga efeitos. Efeitos, eu quero efeitos. Eu quero efeitos especiais. Gostei disso, efeitos especiais. Mas não são efeitos especiais de Hollywood, mera ilusão. Esses dias eu fui atender um casal de pais na escola e eu tinha que fazer uma entrevista, como se chama uma coisa formal, uma entrevista institucional. Escute a loucura. Vocês têm que orar mais por mim, viu? Às vezes eu faço umas loucuras meio estranhas assim. Aí eu estava falando, era a esposa e o marido. A esposa convertida e o marido não. Aí eu fiz a entrevista toda, no meio da entrevista ela falou: não estou muito bem. Aí eu terminou a entrevista e o Espírito Santo falou comigo: Tony, não deixa ela sair daqui sem você orar por ela. Jesus, vamos falar sério? Estou na escola, entrevista institucional. Tudo isso na minha cabeça, rapidinho. Você sabe o que é isso, né? Fica umas razões na cabeça, né? Aí eu olhei para o marido dela e falei assim: amigo. Ele vai fazer o curso, viu? Homem amasso. Amigo, posso orar por sua esposa? Mas ó, isso não tem nada a ver com a escola, viu? Isso aqui é entre nós.
A presença de Deus encheu a sala. Porque o evangelho é seguido de presença de Deus. Nós lemos em Atos capítulo 3, para que venha tempo de refrigério, para que você chegue na presença de Deus, e na presença de Deus você encontra, e essa presença de Deus não é uma sensação, é uma pessoa que chega e faz diferença na hora da mensagem. E às vezes a mensagem fica lá, e você não vê o resultado na hora. Mas um dia tem. Eu nunca me esqueço da história que Neilza viveu no ensino médio. Pregou para uma moça que disse, não, o evangelho não é para mim. O evangelho é para pobre, para gente que tem problema moral. Eu não tenho esses problemas não, o evangelho não é para mim. Aí ela foi embora, casou, foi para a Alemanha. Um dia liga para a Neilza, Neilza, você se lembra que você pregou o evangelho para mim? Então, agora eu entreguei minha vida a Jesus. Você cuida de mim pelo Skype? Quantos anos demorou isso? Pelo menos uns 10 anos, uma semente lançada. Mas é uma semente poderosa. E o Espírito Santo está sempre pegando a semente para dar uma regadinha. Para dar crescimento à semente que foi plantada. Para dar sequência. Amém? Por favor, abra sua Bíblia. Quero ler um texto com você. 1 Tessalonicenses 1:5. Queria muito que você tivesse acesso às referências. Eu posso depois dar para você de todos esses textos que eu li sobre o Evangelho. E essas qualificações do Evangelho. 1 Tessalonicenses 1:5 diz, porque o nosso evangelho, de quem é o evangelho? Fala com a boca cheia. Quem está falando isso é Paulo, mas eu posso falar também, amém? Diga pela fé que eu posso, vá. Podemos falar também? Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em... Como chegou o evangelho? Em poder. E a sequência? No Espírito Santo. E em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. E por amor de vós. Leia de novo comigo. Só acompanhe a leitura do começo do versículo. O nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Mas sobretudo em poder no Espírito. Bom, irmãos, eu estou pedindo a Deus isso. Se alguém mais quiser pedir comigo, eu quero pregar o evangelho com poder, com efeitos especiais, com coisas do Espírito Santo acontecendo enquanto eu prego. Porque eu vejo isso na Escritura. Eu vejo isso lá em Atos dos Apóstolos. Quando eles começaram a pregar o evangelho, primeiro sinal, as pessoas ficaram completamente conturbadas com aquilo e disseram que faremos, pois se converteram. E aí eles estavam indo pregar o evangelho. E aí veio no templo um homem paralítico. E aí eles falam, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o que aconteceu? Levantou e andou. Eu quero, porque eu creio em um evangelho seguido de operação do Espírito Santo de Deus. Jesus pregava o evangelho, e o evangelho fala de perdão dos pecados, e quando está descendo aquele homem, e quando ele é colocado lá pelos seus amigos para ser curado, Jesus olha para o homem paralítico e dá a boa notícia. Qual era a boa notícia? Fala mais alto. O paralítico lá na maca. Jesus olha para o paralítico e fala a boa notícia. Evangelho para ele. Qual era o evangelho? Perdoados são os teus pecados. A galera fica olhando. Você já pensou o tamanho do poder que é uma pessoa entender isso? É muito poder para ter revelação disso, né? De que os meus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. E isso anula a sua separação de Deus, minha irmã. E agora, por causa disso, você vai morar com Ele eternamente. Que poder é esse que revela a alguém? Meus pecados foram perdoados. Só revelação do Espírito faz isso. Mas aí Jesus faz um efeito especial. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então, levanta e anda. Bobagem, coisa básica. Para ele, né? Para Jesus. E aí o paralítico levanta e anda. Para quê? Para que eles soubessem que Jesus Cristo tinha poder para perdoar pecados. A razão dos sinais não são as pessoas. A razão dos sinais são para que as pessoas tenham revelação de quem é Cristo. Ele é a razão dos sinais. Mas é óbvio que Ele quer curar, Ele quer libertar.
para que as pessoas venham a Ele e sejam salvas e tenham vida eterna. Amém? O poder do Evangelho está no Espírito que acompanha a mensagem. E Jesus pregava o Evangelho, e Jesus estava lá curando doentes, estava lá alterando o curso natural das coisas. Vou citar mais um. Quando João Batista tem aquela crise existencial, e manda os discípulos dele irem perguntar para Jesus se ele era ele mesmo. Lembra dessa crise? O que é que Jesus responde para os discípulos de João Batista e mandam eles avisarem para ele? Você vai lá e avisa o seguinte para ele, vamos lá. Os cegos veem, os coxos andam, os surdos, deixa eu aumentar, os mudos falam. E aí no final tem uma frase que eu acho linda. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Por que isso era tão especial, do tipo cego ver, coxo andar? Olha para mim, igreja. O curso do mundo é esse curso que valoriza uns e despreza outros. Esse é o jeito do mundo. No mundo existem castas, classes. Aí Jesus manda eles dizer a João Batista: aos pobres, aqueles que nunca ninguém lhes dá nada especial, aqueles que não têm condição de comprar nada caro, aqueles rejeitados por todas as pessoas, aos pobres é anunciado o Evangelho. Que poder maravilhoso tem o Evangelho de alterar o curso natural das coisas, seja no físico, seja numa sociedade, seja no esquema de um povo agir. O Evangelho altera o curso natural das coisas, porque o Espírito Santo age na mensagem do Evangelho. Veja, o Evangelho até me alcançou. Fale amém. Fale glória a Deus por mim, se alegre comigo. Sabe esse negócio de se alegrar com os que se alegram? O Evangelho me alcançou. Obrigado por celebrar. O Evangelho te alcançou, aleluia. Onde está o poder do Evangelho? O poder do Evangelho está no Espírito que age por meio da mensagem do Evangelho. Gostaria que você abrisse no Salmo 51 agora. E eu vou encerrar com esse texto. Mas eu queria que todos abrissem. Salmo 51. Podem vir os irmãos da música nos ajudar numa adoração. Pregue a verdade sobre Deus e sobre o homem. Fale de Jesus e do que Ele fez na sua vida. E o Espírito Santo vai agir. E estes sinais seguirão aos que crerem. Salmo 51, todos abriram? Digo amém. Olha para a sua Bíblia ou para o seu celular. Não queria ouvir nenhum barulho agora, só o barulho da gente lendo. Ou seja, silêncio, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, 51:12, perdão. 12, versículo 12. Perdão, irmãos queridos. Como vocês foram obedientes, nem perguntaram para mim qual era o versículo, né? 12, 51:12, de novo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Esse texto me veio ao coração como uma palavra de Deus para a nossa congregação, para a gente que está aqui. Algo que nós precisamos agora, hoje, essa noite aqui. Ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ele está falando sobre pregar o Evangelho.
Ele está falando sobre ir aos transgressores e aos pecadores para que eles se convertam. E ele pede ao Senhor duas coisas que eu quero pedir com vocês hoje. Primeiro pedido é: devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Me faz lembrar de onde eu saí, onde eu estou. Me faz celebrar como se fosse no primeiro dia. Eu lembro do meu batismo. Contrariando a tradição batista, eu tinha 10 anos de idade e estava descendo ao batistério. E eu saí daquele batismo com a sensação de que eu pesava menos 20 quilos, levitando, porque todos os meus pecados tinham sido cancelados. Senhor, eu quero me lembrar disso. Eu quero me lembrar disso no meu dia a dia. Eu quero me lembrar disso quando eu estiver na frente de um incrédulo, de uma pessoa não convertida. Eu quero me lembrar do poder do Evangelho na minha vida e pregar para ela. Devolve-me, restitui-me a alegria da tua salvação. Olhe nos meus olhos, querido. Eu não sei o que talvez tenha tirado a sua alegria da salvação. Eu não sei o que exatamente aconteceu, mas talvez alguns aqui tenham vivido coisas tão complicadas da sua história. Depois da sua conversão, passaram situações problemáticas, traumáticas, difíceis. Mas eu quero te dizer que a tua salvação permanece mesmo depois de todas essas histórias, mesmo depois de todas essas coisas que você viveu. O Senhor te guardou e você está aqui. Então, receba de volta a alegria da sua salvação. Se alegre outra vez. Se alegre outra vez, igreja. Porque quando você se alegra, você vai pregar isso com alegria. Você vai dizer como aqueles discípulos: meu Deus, que delícia, que delícia. Melhor, né? Prenderam os discípulos depois que eles fizeram aquela cura no cara paralítico no templo. E falaram: vocês têm que parar de pregar nesse nome. Uma circunstância que seria paralisante se fosse para mim. Para de falar, senão eu vou matar vocês, eu vou chicotear vocês. Cala a boca, não fala mais em nome dele. Uma circunstância com potencial paralisante terrível. Aí os discípulos olham para eles e dizem: eu estou inventando, tá? Aí olha para eles e diz assim: como? Até parece, né, Francisco? Como eu posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Como eu posso agradar a homens e desagradar a Deus? Eu não posso falar daquilo, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Que sejamos tomados dessa noite por esse fogo, por esse impetuoso fogo do Espírito, que nos lembra da nossa salvação e que nos faz anunciar o Evangelho com poder. Mas essa alegria da salvação tem um outro pedido que se segue a esse: sustenta-me com o espírito voluntário. A gente está falando para os irmãos, porque a gente está ouvindo de Deus. Vamos pregar, vamos evangelizar, vamos alcançar pessoas com o Evangelho do Reino. Prega, 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 prega. E eu gostaria muito que ninguém ouvisse isso aqui como um presbitério querendo obrigar a gente a pregar. Que Deus nos tome com espírito voluntário. Que você ouça a voz dele dizendo: eu quero salvar. A quem enviarei? Ele não está dando a ordem apenas, ele está perguntando, porque o Espírito pode gerar esse espírito voluntário. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Diz o Pai, com o Filho e o Espírito. Que sejamos tomados por um espírito voluntário. Que a gente diga assim: Senhor, Pai, Espírito, eu vou. Eu vou, eu vou. Quem está comigo, diga: eu vou. Não fala porque eu estou mandando, não. Fala se você está sentindo essa dádiva de um espírito voluntário. Eu quero ir. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero pregar o Evangelho lá na USP, no Mackenzie, lá na Unicamp,
lá no CCJ, lá na escola cristã. Eu quero pregar o evangelho lá em Cabreúva. Eu quero pregar o evangelho em Cabreúva. Eu quero pregar o evangelho lá em Itupeva, em Itatiba. Eu quero pregar lá na Vila Ares, lá na Várzea Paulista. Eu quero pregar o evangelho na Caixa Econômica. Eu quero pregar o evangelho na empresa que eu trabalho, porque o Senhor está me tomando e me dando o espírito voluntário. E esse espírito voluntário se junta com a alegria da salvação que me foi restaurada. E agora eu vou pregar o evangelho. Se você precisa dessas duas coisas, quero que você fique de pé e peça isso ao Senhor agora. Restaura a minha alegria da salvação e me dá um espírito. Ora com a voz alta, ora com a boca e com o coração. Amém? Pede isso ao Senhor. Vamos encher esse lugar desse clamor. Dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor, dá-nos, Senhor. Não desvie sua atenção. Se puder fechar o olho um pouco mais, deixar o Espírito Santo operar essas duas coisas aqui. Receba de volta a alegria da salvação. Você que tem 30, 40 anos de convertido, receba de volta a alegria da salvação e passe a pregar como se fosse o primeiro dia. Você que tem um dia, uma semana, um ano de conversão, receba um renovo da alegria da salvação. Receba o espírito voluntário. Oh Senhor, oh Senhor, eu sinto que nós devemos orar por isto. Posso pedir para você orar com alguém que está perto de você? E essa oração dá, meu irmão, um espírito voluntário e faz com que a alegria da salvação seja renovada nele. Por favor, ninguém fique sem orar por alguém. É dar e ser-vos-á dado, né? Ore por favor, ore por favor. Ore por alguém. Ore por alguém esta oração. Senhor, devolve a alegria da salvação. Senhor, dá um espírito voluntário ao meu irmão. Eu queria chamar algumas pessoas que o Espírito está me incomodando aqui.
que estão precisando de alegria. Você ficou abatido, abatida por alguma coisa, e você precisa ser renovado na alegria. Saia do seu lugar, eu quero impor as mãos sobre você. Maurício, Francisco, Galdino, você precisa de um renovo de alegria. Foi tomado por tristeza, depressão, angústia. Vem cá, vem cá. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, por favor, alguém vem impor as mãos sobre cada um. Em nome de Jesus, nós oramos em conjunto agora. Igreja, estenda a sua mão aqui. Todos estendam a sua mão aqui. Igreja, estenda a sua mão aqui. Senhor, agora faz esse milagre. Restaura a alegria da salvação. Senhor, servo sofredor, padeceu. Sim, Jesus padeceu. Sim, Jesus. Oh, Senhor. Padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida. Alegre-se. Sim, Cristo entregou sua vida.
espontânea Ele a deu. De forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina. Por isso reina acima dos céus. Acima do céu. E tem um nome capaz de nos salvar. Tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus. É Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Virá em breve. Virá em breve o Rei. em breve o Rei dos Reis, Vestido em glória. vestido em glória, Com todo o seu poder voltará. com todo o seu poder voltará. Sim, Jesus voltará. Por isso reina. Por isso reina Acima dos céus. acima do céu. E tem um nome. E tem Um nome capaz de nos salvar. nome Aleluia. capaz de nos salvar. É Jesus, só Jesus, só Jesus. Virá em breve. Com alegria vamos cantar. Virá em breve O Rei dos Reis. o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder voltará. Se Jesus voltará.